Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 20 de janeiro, como toda segunda, temos entrevista especial no A Notícias de Frente. O nosso convidado é o vice-governador do estado, Otaviano Pivetta. Tudo bem, vice-governador? Seja bem-vindo. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia, Antero. É um prazer e obrigado por essa oportunidade. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara, bom dia, Antero, bom dia ao vice-governador Pivetta e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia, vice-governador e candidato ao Senado, Otaviano Pivetta. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Antero, eu já ia começar com essa pergunta, né? Ele que já se colocou, então não vou nem perguntar sobre a candidatura, mas eu vou perguntar se o senhor vem conversando com o governador, se vai ter o apoio de Mauro Mendes, porque ele chegou a declarar que o seu nome seria um excelente nome para o Senado. Depois chegou a declarar que o senhor vem fazendo um bom trabalho junto ao governo do estado, por isso o seu papel, sua presença é fundamental no estado. Vai ter ou não esse apoio, vice-governador, de Mauro Mendes? E disse também, Nayara, que gostaria que Otaviano Pivetta permanecesse como vice-governador dele. Quem vai poder dizer sobre o apoio vai ser ele próprio, no momento adequado. O que eu posso falar é que eu estou decidido a pleitear, sim, o mandato de senador agora nessa eleição extemporânea. Para mim foi uma surpresa, eu me sentia muito bem representado pela senadora Selma e diante do episódio que aconteceu e as novas eleições, eu pensei muito. Já tenho 40 anos de Mato Grosso. Dos meus 60, 20 de gaúcho e 40 de Mato Grossense, portanto, muito mais 2 por 1 de Mato Grosso já. Tive 12 anos de mandato no Executivo como prefeito de Lucas. Tive a oportunidade também de passar pela Assembleia durante 4 anos. E vejo hoje que eu não posso servir melhor Mato Grosso do que no Senado Federal. A minha experiência, o conhecimento que eu tenho da iniciativa privada, do trabalhador, dos trabalhadores, do setor público, municipal e agora estadual, eu vejo que nós não vamos avançar sem as importantes reformas que o Brasil precisa. Então, eu estou determinado a ser candidato ao Senado para ser um senador reformista, um senador do Muda Senado. É por lá que nós vamos conseguir fazer os grandes avanços, é no Congresso Nacional. E é por isso que eu decidi que na altura da vida que eu estou, não tem nenhum lugar que eu possa servir melhor ao meu estado do que lá. Quando o senhor fala em Muda Senado, fica claro para a gente o seguinte, né, que o senhor também, a exemplo aí de uma maioria, né, da população brasileira, enxerga tanto o Senado como a Câmara com um desgaste muito grande que precisa e que é necessário melhorar a qualidade da nossa representação política. O senhor quer ser senador para fazer o quê? Eu quero ser senador para acelerar as reformas necessárias para o Brasil. A reforma política é a primeira delas. Reforma tributária, o Pacto Federativo, prisão em segunda instância. Está mais do que na hora de acabar com os privilégios das pessoas apoderadas, das pessoas que têm mais recursos. Só vai para a cadeia pobre e preto no Brasil. Essa discussão veio à tona agora que começou a ir para a cadeia os poderosos. Então, é preciso urgentemente fazer as reformas e eu quero ser um instrumento da sociedade mato-grossense para acelerar essas reformas do Brasil. Vice-governador Otaviano, prefeito Otaviano, pré-candidato ao Senado Otaviano, o senhor é do PDT, o senhor é um brisolista convicto e o senhor tem uma obra gigantesca na sua cidade com relação à questão da educação. E agora, no governo Mauro Mendes, o senhor está liderando duas áreas importantes do governo, a educação e a infraestrutura.
como senador, dá para fazer mais pela educação? Dá, Antero. Dá. Nós não temos no Brasil um programa de educação para formar capital social. O que nós temos é um sistema ultrapassado, vencido. Os nossos jovens estão se perdendo, porque especialmente no ensino médio é que a coisa se perde mesmo. E eu concordo com esse governo que está aí, que o governo federal, o poder público, precisa concentrar investimentos maciços na educação básica e no nível médio, até encaminhar o jovem para o mercado de trabalho. Então eu sou convicto de que não se faz nada de evolução social no Brasil sem um choque de educação de baixo em cima. Tá? E o que nós fizemos em Lucas é prova disso. Lucas se transformou numa ilha de excelência na educação básica. Mas não basta fazer na ilha. No Estado, nós estamos implementando mudanças importantíssimas para promover uma grande evolução no ensino médio, especialmente. Acertando, pactuando com os municípios a divisão das responsabilidades. O município fica com a educação fundamental, anos iniciais. O Estado fica com anos finais, segundo grau, ensino médio. Estamos empreendendo em mais de 50 escolas já, construção e reforma. Nós precisamos mudar ambiente para nossas crianças, nossos trabalhadores da educação, poder se sentirem bem, ter conforto, ter um ambiente que motive para quem ensina a trabalhar e para quem aprende a aprender e gostar da escola. Foi isso que nós fizemos em Lucas, uma escola que é atrativa, que dá prazer para todo mundo ficar na escola. A criança não tem vontade de ir para casa, se alimenta bem na escola, faz esporte, lazer na escola. Portanto, a escola não basta ser uma salinha de aula para nossas crianças aprender o básico. Ela precisa ser um espaço atrativo para nossas crianças se envolverem e respeitarem, gostarem da escola. Mas a sua bandeira vai ser do agronegócio. Eu pergunto isso porque o ex-ministro, ex-governador Blairo Maggi chegou a falar que queria articular um grupo que levantasse e que levasse a bandeira do agronegócio para a candidatura ao Senado. E ele pode apoiar a sua candidatura, o seu grupo. A sua grande bandeira vai ser o agronegócio? O senhor quer setorizar essa disputa? Olha só, o agronegócio é um setor que vai muito bem no Mato Grosso. Pelo lado do agronegócio, não precisaria governo. Não precisaria. Eu conheço o agronegócio porque sou um dos agricultores de Mato Grosso. Fazem 35 anos. Mas o que o governo precisa fazer para o agronegócio é não atrapalhar. Pagar os seus impostos, que é natural, especialmente num estado onde o consumo é baixo, nós temos uma baixa densidade demográfica, então a fonte de arrecadação do estado precisa ser onde tem movimento econômico forte. E o Mato Grosso, a nossa motriz é o agronegócio. Então, eu não vou fazer nada contra o agronegócio, porque não depende, nós não precisamos disputar com o agronegócio. Nós temos que acabar com esse apartheid dos barões do agro. Se tem barão do agro, é porque a oportunidade, o Estado permitiu e as oportunidades foram dadas, alguns aproveitaram, os outros quebraram. Assim como tem barão, tem gente quebrada também. Então, isso é livre, né? E eu, se chegar ao Senado, o meu mote vai ser a defesa da sociedade, especialmente a criação de capital social, que, na minha opinião, é dever do Estado e o Estado é insubstituível nisso. Oferecer educação, saúde, segurança pública e infraestrutura é papel exclusivamente do poder público. As demais coisas a gente compra no mercado. Inclusive o governo pode comprar, que é muito mais barato e mais fácil de controlar. Vice-governador, no início da entrevista, o senhor colocou o seguinte, que o senhor se sentia muito bem representado pela senadora Selma Arruda, que depois acabou sendo caçada lá por abuso de poder econômico, prática de Caixa 2. Essas foram as acusações pelas quais ela teve o mandato cassado. Então, o senhor disse que se sentia bem representado com ela no Senado. Depois, o senhor utilizou a expressão muda Senado.
nós podemos entender que para o senhor aí, o senhor pensa o seguinte, de que o apoio da ex-juíza Selma Arruda pode ser um diferencial para quem for disputar essa eleição ao Senado? Lúcio, eu não consigo avaliar isso. Sinceramente, não consigo. Eu tenho simpatia por ela, pelo trabalho que ela vinha desenvolvendo. Eu acho que Mato Grosso perdeu. Mato Grosso e o Brasil perderam bastante, na minha opinião. E diante do que aconteceu é que eu me senti mais motivado para encarar esse desafio. Porque eu já vivi o bastante para saber que nós precisamos enfrentar esses problemas estruturais que o Brasil vive. Né? Acabar com o privilégio, né? Combater a corrupção, desburocratizar o setor público, que é por aí que se esconde a maior parte da corrupção, né? Melhorar os serviços que o Estado tem que fazer. E aí eu cito 4 como essenciais, os demais, eu repito, a gente pode comprar, tanto o Estado como a sociedade pode comprar, porque a sociedade paga muito caro para o Estado e não recebe o serviço. O Estado tem que cuidar de educação, saúde, infraestrutura, não necessariamente investindo diretamente, mas estimulando e liderando o desenvolvimento da infraestrutura, e segurança pública, que é insubstituível. Aliás, o Estado foi criado lá atrás para oferecer segurança pública para as pessoas. O resto veio depois. Né? Então, nós estamos perdendo a essência. Hoje, o Estado, o governo, eu tenho participado desses 12 meses de governo do Mauro, a grande preocupação, a energia que nós gastamos é para conseguir o dinheiro para pagar a folha de pagamento, para poder voltar a pagar os servidores públicos no dia pactuado. Né? O maior esforço desse ano foi esse. Então, nós precisamos mudar isso. Né? Nós precisamos fazer com que o Estado seja propriedade da sociedade novamente. Quando o senhor respondia aqui a pergunta por que quer ser senador, o senhor utilizou expressões que remetem à moralidade, seriedade e decência com a coisa pública. Podemos entender, interpretar que isso daí pode ser ou deve ser a essência daquilo que o senhor pretende conversar com o eleitor nessa campanha ao Senado? Quem me conhece, eu estou, como eu falei já, 39, vai fazer 40 anos no Mato Grosso, deles 24 anos na vida pública. Desses, 3 mandatos ou 12 anos como prefeito de Lucas. Eu assumi Lucas em 97. Tinha 12 mil habitantes. Quando eu saí de lá, há 3 anos atrás, tinha 75 mil habitantes. Não é só o crescimento populacional, mas o desenvolvimento todo que nós planejamos e colocamos em prática naquela sociedade, sem perda de qualidade nos serviços públicos, com pouco dinheiro. Porque o problema do Brasil não é a falta de dinheiro público. O setor público arrecada 36% do PIB em impostos. 36% do PIB. É bastante dinheiro, se bem aplicado com qualidade e no lugar certo, dá para atender, dá para nós sustentar um novo modelo de sociedade. O problema é hoje a concentração, e o Pacto Federativo engessa os municípios e os estados. 62%, 64% de todo o bolo tributário vai para Brasília. Está errado isso. O Paulo Guedes tem prometido e ratificado, o próprio presidente Bolsonaro, de que menos Brasília e mais Brasil, ou seja, interiorizar o desenvolvimento, interiorizar os recursos públicos para os estados e para os municípios, mas na prática até agora não está acontecendo nada. Eu quero ser um instrumento do Mato Grosso que vá lá para pleitear a reforma do Pacto Federativo e que os recursos que a sociedade paga para o Estado fiquem no município e no Estado, onde eles vão desfrutar dos serviços e das obras públicas de qualidade. Nós precisamos diminuir o passeio do dinheiro aí e diminuir os intermediários também em consequência. O senhor citou aí 2 áreas,
o Estado tem que se preocupar prioritariamente com segurança, educação, saúde, educação e infraestrutura. Dessas 4 áreas importantíssimas do Estado brasileiro, todos os estados têm que se preocupar primeiro com isso. Né? O senhor cuida de 2 no governo Mauro Mendes. E o senhor também respondeu o seguinte: não, eu sou um homem do agronegócio há muito tempo, eu sou um produtor, mas trabalho para o Estado. Né? Agora, nessa área de infraestrutura, o que foi possível o senhor fazer, enquanto vice-governador, e liderando, junto com o secretário Marcelo, essa área do governo Mauro Mendes, e quais são os caminhos do desenvolvimento de Mato Grosso para ficar primeiro só nessa área da infraestrutura? O que é importante? E se a hipótese do senhor ficar no Senado, se isso ajuda mais do que se o senhor ficar como vice-governador, coordenando e direcionando aí os trabalhos junto com o Marcelo? Ajuda mais sim, Antero, porque o governo está instalado e tem uma boa equipe. Eu, juntamente com o Marcelo, nós desenvolvemos um programa de parcerias sociais e já temos mais de 1.000 quilômetros de estradas pactuadas, novas rodovias pactuadas com as associações de 50 municípios aproximadamente do interior do estado de Mato Grosso, 1.000 quilômetros, e os chamamentos públicos estão sendo publicados. Hoje mesmo foi publicado 3. Então, esses 1.000 quilômetros de estradas nós devemos fazer nos próximos 3 anos, em parceria com as comunidades locais através das associações de cada região. Esse programa nós desenvolvemos agora, aprovamos a lei no início do ano, foi regulamentada, um modelo inovador, não existe no Brasil, por isso foi muito discutido na PGE, na CGE, com o Ministério Público, com os deputados, foi muito discutido e aprimorado. Esse programa é inédito no Brasil. Já existiu as PPP Caipira lá atrás, que eu participei no tempo do Blair, em 2003, nós fizemos algumas estradas, mas uma lei específica para isso foi criada neste governo atual e está indo para a prática a partir do próximo período seco, agora a partir de março, abril do ano que vem. Uma dessas estradas lá atrás é a Rodovia da Produção. Rodovia da Produção é uma, Rodovia da Mudança, que é Lucas a Tapurá, Sorriso Sorriso Nova Ubiratã, Nova Mutum Trivelato, São José do Rio Claro, a UBR-63. Foram feitos, na época, cerca de 2.500 quilômetros desse sistema aí. Agora isso está legalizado, está regulamentado para fazer dentro de um sistema simples e participativo. Vai baixar para metade, mais ou menos, pela metade o custo da implantação das rodovias. Nós colocamos em marcha cerca de 90 frentes de trabalho em mais de 60 rodovias importantes do estado. Estamos fechando o ano com cerca de 1.000 novos quilômetros de asfalto feito nesse primeiro ano de mandato. O senhor falou aí que o preço, né, o custo do quilômetro de pavimentação foi reduzido pela metade. Pela metade. Agora é o seguinte, para que as pessoas possam entender bem o que o senhor disse aí, como é que foi possível isso? Cortou onde? Como que deu para fazer essa economia? Essas obras que nós estamos executando são obras do MT 100% integrado. Captação de recursos feito no governo Sival Barbosa ainda, que não foi executado no governo Pedro Táxi e que nós passamos a executar no início desse mandato aqui. Tá? Essas obras, os projetos foram feitos lá atrás, então foram feitas as licitações e os contratos lá em 2013, 2014 e sofreram reajustes e aditivos e, enfim, ficaram caros. São obras mais caras do que se eu fizer o projeto hoje, orçar e colocar parceiro para fazer. Parceiro, não empreiteira. Tá? E é isso que propõe o programa das parcerias sociais. É parcerias sociais com grupo de produtores, de proprietários, de pecuaristas,
que se interessem pelo objeto e passem a ser parceiros do Estado na construção daquele determinado trecho. Aí a gente economiza em transporte de cascalho, que todo mundo abre as porteiras para participar, para ajudar. A gente economiza em máquina, que muita gente coloca máquina própria para ajudar. É uma maneira de fazer participativa. É quando o Estado tem a capacidade de chamar o cidadão para ajudar o Estado a fazer aquilo que o Estado é ruim para fazer. E o Estado é ruim para fazer muitas coisas. Estrada é uma delas. Todas são muito distantes, né? Se o sujeito não participa, ele fica só cobrando o governo. Por que ainda não saiu? Ah, mas está mal feita. Se o sujeito participa, você tem lá gratuitamente dezenas, até centenas de pessoas parceiras tuas para construir um determinado objeto. Esse é o modelo que nós criamos e estamos colocando em prática. Vai contratar a empreiteira? Vai contratar para elaborar determinados serviços, aterro, transporte, compactação, capa asfáltica, sinalização. Só que aí nós temos gente que administra isso gratuitamente para o Estado e principalmente para eles, porque por onde passa o asfalto, onde a estrada de chão que passa o asfalto, valoriza a propriedade das pessoas. Então, o ganha-ganha, é bom para todos. E a sociedade urbana faz uso disso também para a sua locomoção e para o direito que tem de ir e vir, né? Vice-governador, hoje como está a relação do setor produtivo, do agronegócio com o governador, com o governo do Estado como um todo? Isso porque andou estremecida. Logo no início da gestão, o governador chegou a ser vaiado em alguns eventos do segmento. O senhor, como representante desse setor, conseguiu apaziguar as relações ou não? Ainda existe um descontentamento? Olha, ninguém gosta de ser convidado para pagar a conta, né? Como eu falei, o Estado precisa buscar arrecadação onde tem movimento econômico e onde tem geração de riqueza. O nosso Estado se destaca pela pujança no agronegócio. E o Mauro e eu, nós definimos avançar, tomar decisões que sejam as melhores em nome da sociedade. Nós não governamos em nome do agro, nós governamos em nome da sociedade como um todo, né? E o setor reclamou muito, sim. Legitimamente, as entidades dos setores até hoje externam uma certa insatisfação em ter que estar pagando mais do que pagava. Mas nós estamos começando a mostrar o produto disso, né? Nós investimos esse ano cerca de meio bilhão de reais em estradas. 2019. A contrapartida do Estado nesses projetos que eu citei. O dinheiro dos produtores que veio através do FETAB para a Cinfra e foi possível fazer esses 1.000 novos quilômetros de rodovia, assim como vai ser possível fazer mais 1.000 o ano que vem e mais 1.000 dessas parcerias nos próximos 3 anos. Só assim nós vamos tirar Mato Grosso do isolamento, só assim nós vamos conseguir construir um Estado que dê oportunidades para todos. Então, os produtores, e eu sou um deles, ninguém gosta de pagar imposto, mas quando você vê que o imposto começa a se reverter em benefícios para si, para a sua comunidade, para os seus trabalhadores, como é o que esse governo está fazendo, os produtores começam a se acalmar também. E eu acredito que isso está acontecendo. As pessoas estão vendo que esse governo tem rumo, que não tem nenhum foco de malversação de dinheiro público, que nós estamos determinados a consertar Mato Grosso e dar um rumo definitivo para o Estado, não permitir mais que o Estado seja esculachado como foi esculachado. Então, acho que está todo mundo percebendo isso e isso para nós é o que vale. Vice-governador, quando o senhor manifestou a possibilidade de ser candidato ao Senado, o senhor imediatamente foi comunicar ao governador Mauro Mendes, né? E o governador Mauro Mendes chegou a manifestar o seguinte, que preferia que o senhor ficasse no governo, que o senhor vem fazendo um grande trabalho, que é um grande executivo, etc. e tal. Essas relações estão tranquilas? Eu sei que o senhor respeita muito o governador,
que o governador também respeita muito o senhor, mas essas relações estão tranquilas? O senhor espera ter o apoio do governador e do governo? Das pessoas que estão no governo? Só quero fazer um complemento aqui à colocação do Antero. Antes até do governador fazer essas referências ao vice Otaviano Pivetta, até porque naquele momento ainda, né, o senhor não tinha manifestado o interesse, né, de se candidatar ao Senado. Mauro Mendes chegou a dizer o seguinte, eu só manifestei na hora que houve a cassação. Sim. E o anúncio que teria nova eleição. O foco do meu questionamento até porque eu torcia para que a Selma continuasse senadora de Mato Grosso. Aí só para concluir a pergunta, o governador chegou a colocar o seguinte, olha, a tendência, né, como não mudou nada de 2018 para cá, a tendência seria apoiar Carlos Fávaro, o terceiro colocado lá na eleição do ano passado. Passou alguns dias, né, o senhor conversou com ele, ele falou, olha, está muito cedo ainda, vamos esperar melhor uma definição do cenário político. Qual a leitura que o senhor fez disso? Ele tinha manifestado uma tendência e depois ele recuou. É natural que as pessoas de opinião, como nós somos, nunca deixar nada sem resposta. E o Mauro, ao longo da trajetória dele, tem demonstrado muita coerência. O fato dele ter falado aquilo naquele momento não quer dizer que não possa mudar de ideia. Assim como eu também me curvo. Quando eu vejo que eu dou uma declaração, que eu estou pensando uma coisa e alguém me mostra que pode ter algo melhor, eu presto atenção e muitas vezes mudo de ideia. Isso é no cotidiano, no dia a dia, no trabalho. Em tudo tem isso. Então eu entendo perfeitamente e não vou botar pressão. Ele vai saber na hora certa se pode ou não apoiar, se acredita que eu seja uma proposta melhor para Mato Grosso que a outra. Ele vai saber avaliar isso e eu estou muito tranquilo em relação a isso. E tem muita gente que participou da eleição do Mauro e sua, para o governo. Por exemplo, o presidente do MDB, o Carlos Bezerra, disse o seguinte, olha, muita gente da base aliada apoiou o governo e agora esses partidos que apoiaram, muitos vão ter candidatos. E eu gostaria que o Mauro ficasse neutro. Isso disse o Carlos Bezerra na semana passada, no final de semana passada, para a imprensa de Mato Grosso. O DEM, que é do partido do governador, diz que pode apresentar a candidatura do Júlio Campos também, né? Como é que isso se resolverá? Porque muitos dos que estiveram no mesmo palanque, seu e do governador Mauro, agora estão com projetos o próprio partido do governador ter um candidato, o vice-governador ser um candidato, o MDB que participou da aliança ter também uma candidatura, e de aliados, quem mais que tem candidato? Acho que só, né? De aliados seriam pelo menos... e o Fávaro, que foi aliado também. São 4 candidaturas dos que estiveram no mesmo palanque, participando dessa eleição. Isso tudo que você falou, Antero, demonstra a confusão que é o período prévio de uma eleição, né? A confusão que é conciliar os interesses de tantos partidos. Eu acho que ninguém pode passar vontade. A lei permite que você, sendo eleitor e não tendo condenação, filiado a um partido, seja candidato. Então, eu acho que é um momento que talvez tenha que existir dezenas de candidaturas e nós vamos, cada um, procurar buscar o voto de confiança da sociedade. Mas é muito difícil conciliar realmente. É muito difícil você fazer composição num cipoal partidário que tem hoje no Brasil, né? E ainda está se criando mais partido. Então, uma das coisas que eu pretendo defender com veemência, e eu acho que o Brasil está cansado disso, é preciso existir uma reforma política, é preciso uma cláusula de barreira robusta para realmente começar a espantar essa chuva de partidos que nós temos no Brasil. Diante dessas várias pré-candidaturas que o Antero acabou de colocar aí, dentro desse arco
de aliados do governo Mauro Mendes, o sentimento do senhor, né, o sentimento do vice-governador, é de que Mauro Mendes pode chegar à conclusão de que ele teria que ficar neutro nessa eleição? Lúcio, essa resposta é ele que tem que dar, né? Eu não... Sinceramente, é ele que tem que responder isso. Eu não vou dizer o que eu acho, porque não faz nenhum sentido. Olha, a gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente continua conversando com o vice-governador do estado, Otaviano Pivetta. Vamos falar aí da nova carga tributária e o quanto isso também pode impactar nas eleições suplementares para o Senado. A gente já volta com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente desta segunda e a gente volta a conversar com o vice-governador do estado, Otaviano Pivetta. Vice-governador, o senhor falava no intervalo, antes do intervalo, no primeiro bloco, de que a população começa a enxergar as mudanças que o estado vem fazendo. Mas existe alguns setores, como o funcionalismo, por conta da reforma da Previdência, e também o comércio, que está bem descontente aí com o governo do estado. O comércio por conta da carga tributária do novo modelo de ICMS. Eles falam que hoje o Mato Grosso vai quebrar o comércio, principalmente os menores. Isso tudo pode refletir em quem Mauro Mendes apoiar? Esse desgaste do governo com o servidor e com o comércio também? Todo desgaste que o governo tem é fruto dos enfrentamentos que foi feito. Não foram poucos. E agora, o que está sendo feito é uma adequação de um sistema de arrecadação de ICMS que era exótico. Só o Mato Grosso tinha esse cipoal, que era um arranjo que distinguia um comércio do outro, um produto do outro. O que foi feito foi um alinhamento com os outros 26 estados da Federação, do Brasil. Tá? Isso vai acarretar mudança? Vai. Mas tudo que foi feito é para adequar os procedimentos da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso à legislação. A legislação. Tá? Tinha comércio que vendia registrado como cama, mesa e banho e vendia relógio Rolex. Alguma coisa aí é estranha, né? Por causa do benefício tributário. Tinha loja que vendia televisão e pagava 7% de ICMS na entrada. Outras lojas que vendiam televisão também pagava 13% de ICMS na entrada. Então, dependendo do KINAI, agora eu lembrei do nome, do KINAI, a empresa se registrava, tinha um regime tributário. Isso tudo acabou. Foi simplificado o sistema, foi dado transparência ao sistema. E o que nós vamos ver ao longo dos próximos meses é que definitivamente o Mato Grosso está sendo levado a sério e que não tem privilegiado mais. Está todo mundo enquadrado no mesmo modelo. Eu cito a indústria, por exemplo, né, os Prodeic, os famosos Prodeic. Cada empresa tinha um Prodeic distinto, porque cada empresa negociava o seu Prodeic com o secretário, com deputados e acabou. A empresa que quisesse instalar no Mato Grosso, na área da indústria, encontra no site da Secretaria de Fazenda quais são os procedimentos, se cadastra no site, não precisa nem falar com ninguém. Se cadastra em 60 dias... Não precisa pagar a propina, né? Pode ir lá e não precisa negociar, Antero. Não precisa negociar. Não precisa negociar. É lei, é para todos. É isso que foi feito. Em tudo até hoje, o que nós fizemos foi isso. Foi os enfrentamentos necessários para criar isonomia, todo mundo é igual perante o Estado, né? E justiça fiscal. Vai ter uma interferência nos preços finais? Poderá ter alguma coisa, mas não é nada disso que está se pregando aí, não. É apenas ajuste de um produto mais, outro menos, outros até vai baixar de preço. Pelo que o senhor fala aí, toda essa gritaria
dos empresários do comércio, que a gente tem acompanhado aí nos últimos dias, toda essa reclamação aí, porque eles estão dizendo, olha, vai aumentar 15%, 20%, 25%, 30% o custo do produto para o consumidor. Isso não é verdade, então? Não é. Não é. Pode ter, eventualmente, algum produto supérfluo que estava enquadrado no KNAI de cama, mesa e banho, que vai passar a ser tributado como supérfluo. Isso é em todo o Brasil. Né? Então, era alguma regalia, algum privilégio que tinha, que foi eliminado. Tá? Mas é legítima a reclamação, as entidades representativas, é legítima a expressão das pessoas que vão ter que pagar alguma coisa a mais. Ninguém quer pagar nada a mais. Acontece que não dava mais para levar o Estado na confusão que era, com cada empresa, cada setor, cada produto ter uma alíquota, ter um tratamento diferente. O governo vai contrapor, vice-governador, isso que está sendo colocado pelos empresários do setor comercial? O governo vai esclarecer, é a verdade. Nosso lema é a verdade. Então, o que nós estamos propondo, e o secretário deve, nos próximos dias, sentar com todo o setor para tirar limpo isso e esclarecer, porque tem muita confusão aí criada desnecessariamente, mas foi criada. Porque de um lado a sociedade não entende, a sociedade não entende, porque o setor fala uma coisa e o governo do estado fala outra. Falta comunicação? Falta. Eu acho que, por mais que nós nos esforcemos, é muito difícil se comunicar adequadamente. Isso é uma arte, se comunicar. Então, eu não duvido que, e eu não sou especialista nisso também, mas eu não duvido que está faltando essa comunicação. Eu acho que nada melhor do que sentar em torno de uma mesa como essa, todos os entes envolvidos, e esclarecer. Né? Se tiver algum exagero, pode eventualmente ter, nós estamos prontos para recuar, não tem problema nenhum. Tu fala em comunicação, o senhor citava agora há pouco aí, os incentivos ligados ao PRODEIC, que costumam identificar esses incentivos como os incentivos programáticos, né? Lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Que foi desburocratizado, ficou mais transparente, dá para fiscalizar isso com tranquilidade hoje. Só que esses incentivos, eles somam aí aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de reais. Só que lá no orçamento, na lei do orçamento do Estado, os incentivos lá para 2020, para esse ano, eles estão em 6 bilhões e 300 milhões de reais. E desses 4 bilhões, vice-governador, será que não precisa ter mais transparência, informar a sociedade o porquê esses outros 4 bilhões de incentivos que estão espalhados em outras áreas do governo? Isso é incentivo de papel, na verdade não é incentivo, Lúcio. O Estado, historicamente, né, vamos citar um caso como o algodão. Você lembra muito bem quando o Mato Grosso não produzia algodão nenhum, o governo Dante, e o governo Dante, provocado pelo setor, resolveu fazer o programa chamado ProAmate. Isso fazem 94. 95. Fazem 24 anos. Né? 24 anos, 25 anos. Foi fundamental para estimular o plantio do algodão no estado de Mato Grosso, que não tinha viabilidade nenhuma. Depois disso, começou a crescer os hectares plantados, começou a melhorar a tecnologia, começamos a pesquisar, mais gente plantar, a área crescer, e o Mato Grosso virou um case mundial na produção de algodão. Então já não precisa mais aqueles estímulos que foi dado há 20 anos atrás para o algodão hoje. Não precisa mais, porque o objetivo do governo era fomentar a produção e tornar o estado um grande produtor de algodão. Isso aconteceu, agora chega. Agora o negócio é continuar produzindo, se possível crescendo, mas contribuindo com o Estado um pouco, afinal de contas, a população do Estado aumenta, a demanda por serviços aumenta, tudo aumenta e o Estado tem que arrecadar. Então é isso que foi feito. Muito que se contabiliza como incentivo, na verdade não é incentivo. É você optar entre arrecadar 1%
de 1 milhão, ou arrecadar 0% de nada, porque se você não estimular, o Mato Grosso também não tem competitividade em muitas áreas, porque é um estado distante, é um estado que está longe dos centros de consumo, longe dos portos. Isso tudo nós temos que diminuir com a infraestrutura. O Antero me fez essa pergunta, antes eu acabei não respondendo. A infraestrutura, Antero, a Ferrogrão é um discurso que está na boca do ministro para ir para o edital esse ano, já a Ferrogrão, que é de Miritituba a Sinop. Isso vai ser uma mudança na geografia da logística do estado de Mato Grosso. A FICO, que entra pelo estado de Goiás até Água Boa, também é um compromisso do governo federal, o recurso que foi revertido da privatização da Ferro Norte, né? Da Norte Sul, aliás, e que vai ser canalizado para a construção da FICO. Né? A Rumo, que vem hoje em Rondonópolis, já comprou área em Nova Mutum, e a ferrovia começa o ano que vem, passando por Cuiabá, indo até Nova Mutum. Isso já é uma realidade. Eu tenho acompanhado esse trabalho para e passo. Né? Então, está próximo para acontecer a grande libertação logística de Mato Grosso. E é mais um dos motivos que me faz ter vontade de ser senador para acelerar esse processo, que a gente tem conhecimento, sabe como mexer isso. E isso acontecendo em Mato Grosso, é cerca de 5 a 8 bilhões de reais a mais que vai circular aqui dentro da economia do estado de Mato Grosso. Em empregos, investimento, distribuição de renda, etc, etc, que hoje vai tudo estrada fora, em óleo diesel, pneu e acidente. Só para ficar nesse tema, que é um tema realmente apaixonante, porque o senhor está falando de ferrovia e é realmente espetacular investir em ferrovia. E nós temos a questão do investimento de hidrovias. Aliás, o ministro da Infraestrutura, que na minha opinião é um dos melhores ministros do presidente Bolsonaro, ele deu uma declaração contundente contra o ex-procurador e o ex-governador Pedro Taques, que estupidamente, na condição de procurador-geral do estado de Mato Grosso, barrou o estudo. Embargou. Ele embargou e conseguiu, com o juiz federal da época, não sei se foi Juliero ou não, mas foi um juiz federal da época, conseguiu barrar a autorização para o estudo, barrou a audiência pública, barrou o debate se devíamos ou não ter a hidrovia Paraguai-Paraná a partir do ponto de Morrinhos, essa hidrovia onde chegaram as turbinas da Enron até Cáceres. Quer dizer, o rio é navegável, não precisa fazer obra nenhuma e tem essa burocracia que precisa agora arrebentar, que foi causada ainda pelo procurador Pedro Taques. E ele, como governador, não conseguiu vencer a atitude dele. Como governador, ele já viu que fez estupidez com o procurador e não conseguiu resolver isso até agora. Né? Perdeu para o procurador. Ele perdeu, o Pedro governador perdeu para o Pedro procurador. O Pedro procurador. Essa é uma missão também para o futuro senador da República, além de outras duas. Uma lá na sua região, que é Telespires Tapajós, e a outra aqui, que é o Rio das Mortes, Araguaia, Tocantins, que vai nos levar até o porto de Itaqui, no Maranhão. Quer dizer, que passa a ser uma interligação fantástica do estado de Mato Grosso e com investimentos que barateariam o transporte. E que isso é muito bom. O maior obstáculo que nós temos aí, né, Antero, é o custo, a legislação ambiental. Para usar a hidrovia, usar os rios brasileiros, existe um bloqueio ideológico que até hoje não permitiu que quase nada acontecesse nessa área, que é uma burrice, porque todos os países desenvolvidos do mundo usam, aliás, se desenvolveram usando o melhor meio, o melhor modal de transporte que tem, que é o hidroviário, mais barato, menos impactante, o mais conveniente de todas as formas. E nós não conseguimos vencer a barreira ideológica ainda. É uma luta também que precisa empreender força. Sobre esse assunto que o Antero fala, vamos acompanhar um vídeo aqui rapidinho na tela, Antero e Lúcio e vice-governador. Vamos lá.
do Paraguai é outra coisa interessante do Brasil, né? Você sabe que o EVTEA da hidrovia foi barrado por uma ação do Ministério Público lá atrás. Né? E você sabe que depois o procurador que entrou com a ação virou governador do estado. E aí queria fazer a intervenção na hidrovia. E eles disseram assim, pô, você não pode nem fazer o estudo. Por quê? Porque o Ministério Público entrou com uma ação e conseguiu não fazer, na justiça, né, o bloqueio. Pô, mas quem foi que entrou com a ação? Não, na verdade foi o senhor mesmo. Pô, você não estudar hidrovia, que é um transporte super eficiente do ponto de vista energético, pô, assim, não faz sentido. Aquele negócio, pô, nada pode, né? Não, rodovia não pode. Pô, hidrovia não pode também. Pô, pelo amor de Deus. Aí o cara era procurador, entrou com a ação. Aí barrou todo o estudo, qualquer coisa na hidrovia. Depois virou governador. Pô, e a hidrovia? Não, a hidrovia não pode fazer nada, não. Sabe por quê? Porque teve um procurador que entrou com a ação na justiça, por sinal foi o senhor mesmo. Essas são coisas do Brasil. Aí vocês percebem o seguinte, né? Fazer infraestrutura no Brasil é um exercício de perseverança. O cara, para fazer infraestrutura no Brasil, ele tem que ser perseverante. Porque é uma arquitetura do não fazer. Né? E aí nós temos uma vantagem aqui no Ministério. Primeiro que nós temos gente técnica pra caramba, que consegue transpor esses obstáculos. E segundo, todo mundo aqui é perseverante. Eu tenho um time de perseverantes. Né? Um time de gente que acredita na infraestrutura, que ama o que faz. Isso faz a diferença. E é por isso que a gente está entregando tanto e vai continuar entregando. Que a gente é perseverante pra caramba. A gente não foge da briga. Então, ninguém tem medo da hidrovia, pelo contrário, a gente já fez um EVTEA para a hidrovia, nós temos um contrato de manutenção continuada na região de Cáceres, né? Já fizemos dragagem lá em 2019 e temos recursos em 2020 para continuar nas dragagens. E nós estamos aí reabilitando alguns terminais hidroviários na hidrovia do Madeira. Então, nós vamos... Na hidrovia do Paraguai, desculpa. Essa é a fala do ministro dos Transportes, o Tarcísio Gomes de Freitas, que criticou o ex-governador Pedro Tax. Que como membro do Ministério Público barrou e depois como governador cobrou. Como candidato ele já foi pedir perdão lá para Cáceres, porque ele travou bastante o desenvolvimento da região de Cáceres por causa dessa posição. Porque essa hidrovia Paraguai-Parará deixa o Mato Grosso pertinho do Mercosul. Essa qual que é que vai ligar Sinop a Miritituba? Ferrogrão. A Ferrogrão. A Ferrogrão. Vai ligar Sinop a Miritituba. Essa nos deixa mais perto do mundo. Né? Nós vamos ficar 5.000 milhas marítimas mais perto do que levar a nossa mercadoria por carro aqui para o Porto de Santos. Né? Então, eu acho que os caminhos de Mato Grosso são bonitos e o senhor que conhece bastante de infraestrutura pode ajudar muito lá no Cerrado. Me proponho a fazer isso. Governador, a produção primária aqui de Mato Grosso ela é gigantesca, né? Campeão na soja, campeão no algodão, né? Produz muito milho também. E o senhor traçou aí uma fotografia de como será, num curto espaço de tempo, né? Pelo que o senhor colocou aí, uma nova fotografia do sistema, das ligações ferroviárias aqui de Mato Grosso. O senhor acredita que com isso diminui ou cai de uma vez por todas uma barreira que dificulta o processo de industrialização aqui em Mato Grosso, pela logística? Lúcio, a industrialização está acontecendo. Silenciosamente, mas está acontecendo. Vejamos o milho. A questão do algodão é um desafio que eu quero falar um pouquinho depois, mas o milho era um produto de baixíssimo valor agregado e que todo ano precisava recorrer à ajuda do governo federal para fazer escoamento do milho em Mato Grosso, quando produzia 10 milhões, 12 milhões, 15 milhões de toneladas. O Mato Grosso esse ano produziu 30 milhões de toneladas, nós já temos cerca de 6 usinas de etanol rodando no Mato Grosso, esmagando cerca de 4 a 5 milhões de toneladas de milho e transformando em etanol e DDGS. Tem outras 6 que eu sei que estão em construção nas mais diversas regiões de Mato Grosso. Então, o milho de Mato Grosso deixou de ser um produto de baixo valor agregado e a cadeia do milho, dentro de
3, 4 anos, vai ser mais importante do que a cadeia da soja. A cultura do milho vai ser mais importante do que a cultura da soja, porque nós estamos transformando todo o milho, excedente, evidentemente, em etanol e DDGS. Tá? Isso transforma uma tonelada que vale R$350 em um faturamento entre etanol e DDGS, e mais o óleo que sai do milho, de R$1.300. Multiplica por quase 4 o valor da matéria-prima, isso vira... O que é o DDGS? DDGS é um produto de alto valor proteico, que é o bagaço do milho que sobra, vira a ração animal, né? O amido vira etanol, vira açúcar e etanol, e o bagaço vira proteína com essa fibra que chama-se DDGS. É um termo em inglês que eu não sei pronunciar, mas em síntese é isso aí, é uma fonte proteica, que vira a ração animal. E no caso do algodão, que o senhor disse que no também caso do algodão, falar, nós temos... porque não está no estágio do milho. O algodão não está no estágio industrial, não, né? Não chegamos na indústria, né? E aí, embora tenhamos a fibra mais longa do Brasil, o melhor algodão do Brasil, etc e tal, mas não temos a indústria aqui. Estamos produzindo 65% de todo o algodão do Brasil. E nós temos que atrair a indústria para cá. Para atrair a indústria para cá, Lúcio e Antero, nós precisamos de um programa, como foi feito o ProAmate em 95, pelo Dante. Um programa agressivo de estímulo para a indústria vir para cá. Sem a perspectiva de ganhar dinheiro, a indústria não vem para cá. Tem aqui, é verdade, a matéria-prima, que é a fibra do algodão, mais barata do Brasil, está mais distante dos portos e de boa qualidade. Então isso é um fator importantíssimo. Você não teria nem por que buscar a indústria. Agora, para industrializar, todos os estados do Nordeste dão estímulo, dão incentivo, zeram o ICMS. Nosso algodão vai daqui para o Nordeste para virar fio, ou vai daqui para Santa Catarina ou Paraná para virar fio. Nós temos que fazer a nossa parte, que é desonerar 100% da agregação que se fará na pluma do algodão, por um período até que a indústria se instale e paulatinamente depois ir repondo o ICM novamente. Agora nós não podemos ter a crítica por isso, entende? Nós não vamos estar dando nada para ninguém. Nós vamos estar abrindo o Estado para atrair indústrias que hoje estão em outros endereços, inclusive do mundo, porque eu falei do Brasil, onde está sendo feito fio, tecido, tinturaria, né? Nesses estados e no sul. Mas 80% do nosso algodão vai para exportação, vai virar fio na China, no Paquistão, na Europa, enfim. Se nós quisermos verticalizar a cadeia produtiva do algodão, que eu acho que nós podemos fazer, o Estado precisa ser agressivo. E, além disso, também, o Brasil precisa de uma reforma tributária. Né? Porque o estrangeiro, o investidor estrangeiro, não consegue entender o que se passa no Brasil e em cada estado da federação. Então, a tarefa é importante aí, mas é possível e é eminente desde que haja realmente vontade política. Tem que ter essa vontade, porque todo ano, e a gente vai ver isso daqui a pouco de novo, os chamados atoleiros na divisa, principalmente ali com o Pará, os caminhoneiros sofrem muito, quem passa aqui em Mato Grosso. Os produtores também, claro. Todo mundo. Todo mundo. Vamos para um breve intervalo. Na volta a gente continua conversando com o vice-governador do estado, Otaviano Pivetta. A gente já volta. Voltamos com a notícia de frente desta segunda-feira e voltamos a conversar nessa edição especial com o vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta. Lúcio? Vice-governador, para ser candidato ao Senado, o senhor precisa de 2 suplentes, né? O primeiro e o segundo suplente. E aí tem uma questão geográfica, né? Que os candidatos procuram observar para poder conquistar apoio aí de regiões diferentes. Otaviano Pivetta quer privilegiar quais regiões aí em relação à primeira e à segunda suplência do Senado?
A primeira suplência, Região metropolitana a primeira de Cuiabá. suplência fica com Cuiabá? Região metropolitana de Cuiabá e a região sul e leste do estado. Mas isso está ainda muito incipiente. E quem seriam esses nomes? Da região metropolitana? Ele fez a pergunta. Quer dizer, sobre a intenção é essa. A intenção né? é essa. Se vai se conseguir chegar a um nome, né? Não, eu pergunto isso Porque dos essa nomes. questão geográfica também, a geografia política é muito importante, etc. e tal. Mas essa questão geográfica também depende da condição, né? Não, e se tiver um bom nome. O senhor fala da região metropolitana? Nessa geografia política, né? Porque a senadora caçada Selma Arruda se elegeu na região metropolitana. Não só por isso, porque aqui residem cerca de 1/3 da população do estado de Mato Grosso. Aqui nós temos uma população urbana de baixa renda bastante concentrada e que precisa, sim, da atenção maior do Estado, não só do Estado Mato Grosso, mas da União, porque pensando em ser um representante do Estado em Brasília, no governo federal, ou na Câmara Alta, como se fala, eu preciso entender as demandas da sociedade como um todo. Né? Eu vim de uma região que era inóspita há 30 anos atrás, região de Lucas, Nova Mutum, Sorriso, Sinop, e que hoje é uma das regiões mais dinâmicas do estado de Mato Grosso, que mais oferece oportunidades. E eu aprendi muito ali, mas aprendi também a interpretar as diferenças de um cidadão que mora em Lucas e que é servido pelo município de Lucas ou por Mutum e que frequenta a escola pública de Nova Mutum, que frequenta o posto de saúde ou o hospital em Nova Mutum, e também conheci a diferença desse mesmo cidadão mato-grossense que mora em Nobres, em Rosário, em Cuiabá, em Várzea Grande, e eu vi que a diferença é muito grande. Nós temos, dentro do mesmo estado, a 200 quilômetros de distância, uma região que tem um IDH equivalente ao país desenvolvido, e temos uma região que tem IDH equivalente a países africanos. Então é papel também, principalmente dos governantes estaduais, do governo federal, criar políticas públicas para diminuir essas diferenças. Se nós não conseguir fazer isso, qual o legado que nós vamos deixar? Cada vez mais diferença? Os pobres cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos, dentro do mesmo território, né? Governado pelas mesmas pessoas. Pessoas sem esperança de ter uma vida melhor para o seu filho e pessoas sem saber o que faz com a fortuna. Enfim, essas diferenças nós precisamos corrigir, né? Claro que não sonho com criar um regime comunista, mas socialismo? O Estado precisa ter capacidade de diminuir essas diferenças, arrecadando e gastando. Não seria o Estado organizar o desenvolvimento, assim, primeiro que a infraestrutura resolve parte disso. Eu tenho como levar a produção daqui para lá, de lá para cá. Que há um projeto aí que não vai ser assim, no estalar de dedo, mas que dentro de 10, 15 anos, nós vamos superar o Parará, tranquilamente. Então, assim, com essa infraestrutura, nós não estamos precisando de um estudo que foi iniciado pelo governo Jaime Campos, foi concluído pelo governo Dani Oliveira e que precisa ser retomado, que é o estudo do zoneamento agroecológico ambiental. Porque aqui, só para ficar no exemplo que o senhor deu, aqui de Rosário, Nobres, Alto Paraguai, não sei o que, etc. e tal. Qual é a vocação dessa região? É evidente que a vocação de Alto Paraguai não pode ser só arrancar minhoca. Né? A vocação, aliás, onde tem minhoca, a terra é boa. Né? Então, assim, um projeto de fruticultura, um projeto que possa alavancar, e isso só pode ser feito através de um estudo.
de uma conclusão, que eu não sei se terminou, isso é uma política o Prodeagro, nem no governo Jaime, nem no governo Dante. Uhum. Antero, a maneira de diminuir as diferenças é você fomentar a atividade econômica, gerando bons empregos nas regiões que estão estagnadas. Um programa como esse, do estímulo à cadeia produtiva do algodão, o setor têxtil é o setor que mais gera emprego no mundo. Só que os empregos viajaram, se mudaram do Brasil e foram para a China, foram para a Índia, foram para o Paquistão. Nós não conseguimos segurar justamente por causa dessa excessiva carga tributária e as leis trabalhistas. O Brasil se despediu do setor calçadista e do setor de confecções também. Nós precisamos trazer de volta. Nós precisamos trazer de volta isso. E essa Baixada Cuiabana toda, incluindo Cáceres, tem vocação para isso. A produção de matéria-prima é logo ali no Chapadão do Parecis. O valor agregado da pluma é muito alto, portanto, transportar não tem impacto nenhum em aumento de custo. Nós podemos transportar e o estímulo que foi dado pela lei que foi feito agora recentemente os municípios de menor IDH e menor dinamismo econômico têm direito, ou seja, quem investir nesses municípios tem direito a chegar até 95% de benefício fiscal, né? Diferenciando dos municípios tradicionais de produção, que é algo que começa a estimular o empresário a fazer conta e direcionar seus investimentos para esses municípios que têm menos dinamismo econômico hoje, né? Senhor governador, quando o senhor respondia, pois não, né? Não, eu queria só voltar. Sim. O suplente? Você ia voltar a esse pode assunto? colocar não. o suplente. Eu só queria voltar a esse assunto. Eu perguntei dos nomes e aí o senhor falou, não, calma aí, né? Ainda não temos esses nomes. Mas a imprensa já divulgou que esse representante da Baixada Cuiabana seria o ex-prefeito de Cuiabá, o jornalista Roberto França. O senhor chegou a conversar com ele sobre isso? Não falei com o Roberto França. Me parece que alguém do meu partido conversou com ele, porque ele teria declarado isso. Mas o Roberto França é um grande amigo e oportunamente vou conversar com ele também. Mas sobre isso não falei com ninguém ainda. O que existe até agora... Mas é um nome que caberia na sua chapa? Não, é especulação. Tudo é especulação. Já foi publicado uma série de versões que não saíram da minha boca. Então, eu não posso desmentir cada notícia que sai. Vamos deixar. Fora essa questão geográfica, vice-governador, que qualidades, que credenciais terão que ter os seus dois suplentes? Alguém que represente... Ou que eles não podem Alguém que ter. represente o Antero, que represente você, que represente a nossa amiga aqui, que represente os trabalhadores de Mato Grosso. Alguém que me represente, se eu, por acaso, se me eleger e deixar de ser, por alguma razão, sair de cena, alguém que venha e cumpra essa função de representar bem os matogrossenses. Que defeitos essas pessoas não poderão ter? Ser desonesto. Ser desonesto. E fazer negócio no setor público. E uma outra colocação. Quando o senhor respondia no início do programa por que gostaria de ser senador, o senhor citou aí a expressão muda Senado. O senhor concorda com uma outra expressão que também foi muito usada pela senadora Selma Arruda? Muda a justiça? O senhor também acredita que é preciso? Concordo, eu acho que nós precisamos de reformas, eu acho que amplas e restritas. Os poderes da República precisam olhar para si próprio e ver onde estão errando. O Poder Legislativo tem que fazer isso, e os poderes legislativos que eu conheço, todos gastam demais, e tem muitas dúvidas, né? O Poder Judiciário tem suas mazelas, e é preciso que se corrija. Nós não podemos viver eternamente esperando que as coisas vão mudar, que ninguém quer sair da zona de conforto, né? Então, eu sou favorável às reformas, sim. Eu sou favorável ao fim do foro privilegiado.
Ninguém tem que ter foro privilegiado, a não ser presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do Poder Judiciário, do Supremo. O resto, todo mundo é japonês. Que negócio é esse? Quer dizer, se eu cometer um delito, eu vou ficar protelando o resto da minha vida, porque para levar 20 anos para frente é a coisa mais fácil. Eu tenho 60, do jeito que está aí, não vai ser punido. Então, o fato de eu ser vice-governador, se fosse governador, se fosse deputado, isso não pode me dar a regalia de eu poder parar meus processos, o que tem mal feito na minha vida pregressa ou atual. Nós temos que acabar com isso. Aonde no mundo tem esse sistema de foro privilegiado que tem no Brasil, você que é mais estudado, já foi senador, aonde tem? É difícil, né? No mundo desenvolvido não tem. Igual no Brasil é difícil. No mundo desenvolvido não tem. Eu não conheço. Aqui nós só temos 55 mil figuras públicas que têm foro privilegiado. Só 55 mil. Mas eu estou propondo que seja 4 pessoas. Fora esses 55 mil, o restante, comparando-se com isso, são os cidadãos de segunda categoria. É isso? O senhor vai enfrentar um congresso, mas é bom, a gente precisa de voz nova lá para garantir isso. Voz nova e experiente, como é do senhor. Para garantir isso, porque, assim, os deputados federais estão propondo agora que eles não podem ser presos. Né? Não, nós topamos não ter foro, mas o juiz de primeira instância não pode nos prender. Ou seja, nós topamos não ter foro, mas só podemos ser presos pelos que estão nos tribunais superiores. É a mesma coisa que ter foro, né? Quer dizer, cada piada que vem de Brasília... E nos tribunais superiores, irrita, só lembrar o seguinte, né? Que não é por concurso que ele chegou lá, né? É por indicação política. Quem chegou para o concurso é o juiz da primeira instância, que não deve o cargo dele para ninguém. Às vezes ele teve concurso e foi subindo, né? Mas aí, a partir daí, por indicação. Agora, Otaviano, a divergência do senhor com o Carlos Fávaro de fundo é o quê? Porque, assim, são duas pessoas da mesma cidade, duas lideranças da mesma cidade. A divergência nasce em Lucas do Rio Verde? Antero, caminhos diferentes, pensamentos diferentes, nada pessoal. Você lembra, eu apoiei ele na eleição para vice-governador, sem nenhum problema. Depois disso, eu me desencantei e não apoiei mais. Acho que, sem criticar, não me representa, é isso. O que é que o diferencia dele, de Carlos A história. Fávaro? A história. A história. Sem contar as ideias e as intenções, mas a história acho que é a melhor forma de você avaliar a pessoa, através da sua trajetória, sua história. Vice-governador, nosso tempo acabou. A gente agradece muito a sua vinda aqui no A Notícia de Frente. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada, Lúcio. Bom dia. Obrigada, Antero. Bom dia. Obrigado, bom dia. Até amanhã. Bom dia, até amanhã. Você fica agora com o Jornal da Manhã e o Antônio Carlos Silva.